Senhor, tem compaixão de mim. Te esperei, por ti esperei. Seja meu braço direito. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Pode ler de novo? Amém. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Legal. Amém. Você viu que é bom ter gente que nem precisa de óculos para ler aqui, belezinha. Então, muitas verdades preciosas. Mas o que o rebanho precisa? Verdade presente. Verdade presente. Vamos imaginar que vocês estejam em um navio. O navio tem uma biblioteca linda. Tem lá a história de como o navio foi construído. Tem a história da navegação, desde os primórdios. Um monte de livros sobre mares e oceanos e viagens. E tem um livro lá que é o Manual de Emergência, em caso de naufrágio. O navio começa a afundar. Você vai procurar o quê? Qual o livro que você vai? Não dá Você vai mais ler a tempo. história do navio, não. O colete. E ali são 3 páginas, não é? Corre pro convés, pega o colete. Então, a verdade presente é a que o rebanho precisa agora. Nosso navio está afundando. E a gente precisa de não se distrair com outras coisas. São boas, na verdade são boas coisas, mas não são essenciais. E às vezes o inimigo nos engana, nos ilude com as coisas boas, tirando de nós a essencial. Eu lembro que uma vez conversei com alguém hoje de manhã aqui. Uma vez nós passamos um tempão discutindo a largura do muro de Jericó. Na lição de escola sabatina, 2 professores. Que diferença faz se o muro tinha 10 metros, eram 2 muros, se era um muro só? Sabe? Não dá nada na sua vida. Tem um assunto agora, no momento, saber a origem dos gigantes. Para que saber a origem dos gigantes? O que vai mudar? Tem alguns assuntos que surgem, como essa questão do trinitarianismo, para tirar o foco. O que muda? Perguntei para uma pessoa que veio me abordar sobre a questão do Espírito Santo. O que mudou na sua vida depois que você passou a pensar diferente? De prático? Nada. Não mudou nada de prático. Então, perdeu tempo. Se a mensagem não produzir mudanças na nossa vida, só teoria, o mundo está farto de teoria. Né? Então, agora vamos ver mais um trechinho aqui do Mensagem aos Jovens. Eu peguei esse livro porque, pela minha idade, sabe? Legal. Que belezinha, que belezinha. Ai, ai. Ah, sabe o que é isso aqui, né? Minha esposa. Sempre me dá sinal para parar, porque se deixar eu falo até alguém cair da janela. Como não tem ninguém na janela. Tem um trechinho aqui, Mensagem aos Jovens. Vocês todos devem ler, viu? Porque quem não é mais jovem será jovem. Então é bom conhecer Mensagem aos Jovens. Mas tem aqueles que são jovens há muito tempo. Sim. E se não leu, precisa ler. Página 257. Olha só que orientação temos aqui. Não é página 257 aqui. Aqui, 258. É 258.
Quem vai ler? Você, né? Levantou a mão. Não. Que é os judeus. Os judeus Pereceram. como uma nação porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, Sacerdotes. e anciãos. Continua. Por quê? Tivessem Dado ouvidos à lição de Jesus e examinado as escrituras por si mesmo, e não teriam perecido. O que está dizendo aqui? Por que os judeus pereceram como nação? Não foi uma tragédia? Foi ou não foi uma tragédia para os judeus? Nossa, se você prestar atenção na história, é uma tragédia. O cerco de Jerusalém foi uma tragédia. Mães comendo filhos. Imagina. Não ficou ninguém. Ninguém se salvou do cerco de Jerusalém. Tinha tantas cruzes em volta de Jerusalém, não tinha mais espaço para cruz. Porque as pessoas não aguentavam, fugiam, querendo misericórdia dos romanos, cruz. Os judeus pereceram como uma nação, porque foram afastados da verdade bíblica por quem? Governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem dado ouvido às lições de Cristo e feito o quê? Examinado as escrituras por si mesmos, não teriam perecido. Que lição nós temos que tirar hoje? Não acredite em mim. Não acredite em mim. Estude por si mesmo. Tá? Você vê aqui no Ararat, o Mauro, a Gabi vão falar algumas coisas. Obrigado, meu amorzinho. E também. Não acredite em mim, estude por si mesmo. Faça um plano de leitura. Se nós não estudarmos por nós mesmos, nós vamos ser enganados. Aliás, já estamos enganados. Essa série aqui, ó, Testemunhos para... O que está escrito aqui? Testemunhos para a igreja. Quem é a igreja? Nós. É testemunhos para mim, né? Eu sou igreja. Se eu não li o testemunho que é para mim, sabe o que diz a Heleninha? Sabe quem é a Heleninha? A Heleninha é a irmã Helena White. A irmã Heleninha diz que os livros que nós não lemos, que poderíamos ter lido, testemunharão contra nós no juízo. Misericórdia. Então faça um plano de leitura. Se você lê 13 páginas por dia, você lê os 9 volumes em um ano. Se você lê 26, você lê em quanto tempo? Vamos fazer a conta. Se 13 páginas por dia você lê em um ano, se você lê 26, você lê em quanto tempo? Mensagem. Meio ano. Em 6 meses você lê tudo, você lê 26 páginas. Você não gasta uma hora para ler 26 páginas por dia. E aqui esse livro é uma bênção, viu? Uma bênção. Quando a Gabi começou a ler, ela começou a chorar. O número 1. Eu falei para ela parar de ler. Estava fazendo mal para ela. Depois eu fui ler e eu comecei a chorar também. Então nós precisamos estudar por nós mesmos, sabe? O negócio de ficar vendo vídeo. Eu tenho muitos vídeos, mas eu não recomendo. Estude direto na palavra de Deus. Estude na palavra de Deus. Com oração, súplica pelo Espírito. Porque se o vídeo está trazendo uma mensagem errada, você vai acreditar. Não estou dizendo que os vídeos são ruins. Estou dizendo que eles não podem ser a nossa fonte primária de informação. Você pode até assistir vídeo, mas não em substituição à palavra de Deus. Estude por si mesmo a palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia. Depois você pode ver vídeos, etc., mas não em substituição, entendeu isso? A gente não é mais o povo da Bíblia, nós já fomos o povo da Bíblia, nós não somos mais o povo da Bíblia. Hoje você perguntar quem são os adventistas, ele fala é o povo do Novo Tempo. Antes era o povo da Bíblia. A gente tem que voltar a ser o povo da Bíblia. Então temos que estar por nós mesmos, entendeu? Então, os pais se preocupam muito que os filhos vão bem na escola, que estejam com boas notas e tudo. E a preocupação maior tinha que ser se eles estão bem na palavra de Deus. Bom, qual é a mensagem para a igreja de Laodiceia? O que diz
Jesus fez um diagnóstico. Jesus é o nosso grande médico. Qual é o diagnóstico que ele fez da nossa igreja? Do nosso tempo. Mas o fato de nós vivermos um período laodiceano não significa que eu tenho que ser necessariamente morta. Verdade. Mas essa é a radiografia. O exame é esse. Tem o remédio. Tem o remédio. Aqueles que usam o remédio saem da condição de Laodiceia. Mas se não usar o remédio, não tem jeito. E qual é o remédio? O ouro, colírio e vestes, né? Significa Tem mais um. Entender que sou pobre, cego. isso. Entender que se você não entende que está doente, você nem procura o remédio. Esse livro aqui, ó, volume 3, Testemunhos para a Igreja, tem um capítulo que chama Igreja de Laodiceia. Capítulo 27. Eu não sei quantos já leram, não precisa dizer se leu ou não. Mas eu faço um desafio para vocês lerem esse capítulo. A Igreja de Laodiceia se refere a quem? Quando você lê esse título aqui, o que você acha que se refere a quem? Aos judeus do passado? Não. Aos salvos na Nova Jerusalém? Não. Você acha que se refere a quem? Isso. Em que época? Agora. Se refere ao nosso tempo. Obrigado, viu? Minha neta. A Igreja de Laodiceia. Quando você lê esse capítulo, você está entendendo que se refere a nós? Está claro isso, que é para nós? E aqui como é que começa esse capítulo? A mensagem à Igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Aplica-se a quem? O povo de Ao Deus. povo de Deus. Quando? Nós. Hoje. No tempo presente. E o que ela é? Uma arrasadora denúncia. Leia esse capítulo. Você sabe a quem o Senhor compara a sua igreja hoje? A que período da história do povo de Israel? Quem sabe vai ganhar O almoço. uma sobremesa. Quem sabe? O Espírito Santo de Deus, ao revelar esse capítulo para Ellen White, relacionou a Igreja de Deus deste tempo, ele fez uma comparação a um período da história de Israel. Não foi na época aqueles 40 anos? Não, foi pior. Lê esse nome aqui bem. A época de Acabe e Jezabel. Não é de se estarrecer que a nossa igreja hoje está comparada à época de Acabe e Jezabel. O que acontecia na época de Acabe e Jezabel? Eles adoravam Baal achando que era Deus e tinham certeza que Baal era Deus. Vocês estão entendendo? Não é a gente lê a história e fica arrepiado. Nossa, que povo cabeção, né? Estavam lá, né mesmo? Povo estúpido. Como? Puseram um altar de Baal no templo de Deus. A gente não admite que aquela ignorância, mas Deus está falando, vocês estão vivendo isso hoje. A igreja adventista do sétimo dia, nesta época, é igual à igreja da época de Acabe e Jezabel. Quem mandava realmente no reino era Jezabel. E quem que mandava? Fala alto, meu amor. É, minha linda. Isso é minha linda, você viu? Quem mandava era Jezabel, não era Acabe. E Jezabel era de onde? Ela era pagã, ela não era judia. Ela não era israelita. Não sei se era. Acho que é do Egito. Eu não lembro de onde era, mas ela não era judia. Mas aí ele era rei de Israel, não rei de Judá. Sim, rei de Israel. Judá estava separado. Sim. Já. Pior ainda, né? Então, comparado ao pior lado, né? É. Então, comparado ao pior lado.
e Acabe, que na época Josafá que era rei de Judá. Judá, né? Mas o Senhor nos compara ao se reino uniu, de né? Israel, ao Acabe e Jezabel, que adoravam Baal e achavam que estavam adorando Deus. Agora, a gente tem consciência disso? A gente acredita nisso ou acho que não? Porque se nós olharmos para nós e acharmos que não é assim, então nós não vamos ter interesse no remédio, porque a gente não se acha doente. Não, isso não é comigo, isso é com os outros, talvez, mas comigo não. A gente precisa entender que isso é uma condição da nossa igreja hoje. Se é a condição da nossa igreja hoje, e essa é a igreja de Deus, e ela é a menina dos olhos de Deus, Deus tem um remédio para isso. E o remédio, ele passa pelo estudo da palavra. Se nós não estudarmos a palavra de Deus por nós mesmos, com súplica pelo Espírito, nós vamos perecer como a nação de Israel pereceu. O que aconteceu lá em Jerusalém? Jesus falou, quando virdes Jerusalém cercada de exército, o que falou? Fuja para o monte. Fuja para o monte. Mas falou mais ainda. Quem estiver fora da cidade, Não volta. não volte. Quem estiver no telhado, né? O que falou? Quem falou no telhado? Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada. Nada. Fuja. Pensa bem, eu fico pensando nisso, eu acho tão estranho, porque quanto tempo levou para ter o segundo cerco? 3 anos e meio. Mas para que essa urgência toda? Se o próximo cerco viria só dali 3 anos e meio, por que não lá? Quando vocês virem Jerusalém cercar deserto, sai, procura um sitinho, uma chacrinha afastada, faz sua mudança com planejamento tranquilo, tal, se estabelece lá. E, olha, só não deixa passar mais de 3 anos, tá? Por que não disse isso? Eu não sei. Eu não tenho explicação para isso. A única coisa que eu compreendo, que me vem à mente, é que era um exemplo para nós de urgência. Que aquele é um exemplo de urgência. Não é para nem descer, pegar nada em casa, fuja. Pô, eu tenho que entregar meu TCC daqui a 1 mês, eu vou me formar, eu vou perder o curso. Pô, eu tenho que sacar meu fundo de garantia, eu tenho que me aposentar. Olha, o meu filho precisa se formar primeiro. A gente põe um monte de condições para fazer a vontade de Deus. Mas ali está o exemplo. Agora. E os que não obedeceram? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Morreram. Todos. Uma situação lá no céu. Mas não estava tudo normal até um dia antes de chegar o general Tito? Estava tudo normal. Tudo normal. Como hoje, está tudo normal. Ele foi embora, né? Ele foi embora. O Sérgio foi embora. É. Era o sinal. O Sérgio foi embora. Cercou Jerusalém numa época crítica, época da Páscoa. Estava fervilhando de gente. As pessoas estavam quase para se entregar. Aí o Sérgio foi embora. Nosso Deus a gente se ilude com algumas coisas que dão certo na nossa vida. Acho que é Deus que está abençoando. Bom, o Sérgio foi embora. Voltaram à vida normal. O Covid veio, assustou todo mundo, voltamos à vida normal. Vocês estão entendendo? Estão fazendo uma relação. Nossa, na época do Covid não aguentava de receber a mensagem: irmão, arranja um lugarzinho aí para mim, irmão, por favor, arranja um lugarzinho. Eu fico num cantinho aí no seu sítio. Irmão, acha uma casa para eu morar, um sítio, eu preciso sair daqui. Acabou o Covid, cadê ele? Não tem mais não. Acabou Sérgio. Foi embora Sérgio, voltou normal. A vida que segue. E quando é que chegou Tito? Ele avisou? Mandou cartinha? Olha, vou cercar Jerusalém no mês que vem. Mesma coisa. Mesma coisa. Talvez O decreto surpresa. dominical, ele vem sem aviso. A Heleninha diz que ele vem furtivamente, silenciosamente e inesperadamente. O que é furtivamente? O que é furtivamente? É parecido, furtivamente. Você já viu o gato quando vai caçar um passarinho, um rato? Como é que ele vai? Assim.
Isso é furtivamente, para o passarinho não perceber. Silenciosamente, quietinho, sem barulho. Inesperadamente, você não está esperando. O decreto dominical, ele vem furtivamente, inesperadamente e silenciosamente. Não adianta ficar acompanhando o noticiário, ver o que o Papa está falando, o que o... Como é que chama o presidente dos Estados Unidos mesmo? O Bidê? O Bidê. Lá o doutor lá, e falam as coisas, que vai ter a reunião do G não sei quanto, reunião do clima, e está todo mundo esperando para a reunião do não sei quando. Não tem aviso, o diabo não é bobo. Você acha que o diabo vai dar aviso para o povo de Deus? Ele quer iludir você. Ele quer que você espere uma coisa lá na frente quando o negócio é antes, para te pegar desprevenido. Então não fique esperando reunião do G isso, G aquilo, grupo não sei do que. Eu nem sei mais as coisas, que faz muitos anos que a gente Aqui não... eu achei interessante, a sinônimo do furtivamente. Muda, escusa, secreta, velada, dissimulada, discreta, encoberta, oculta, escondida, camuflada, disfarçada, É isso aí. tácita, clandestina. Olha Que que legal, coisa. é isso aí que vem, assim que vem o decreto dominical. Ele vem desse jeito, você dorme e vai acordar com o decreto. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora o decreto? E agora? E agora? E agora? Agora vamos buscar azeite, vamos buscar azeite! Não dá mais tempo. São as virgens que acordam para buscar o azeite quando não tem mais tempo. Sabe o que vai acontecer? Desespero. Ai, me ajuda aí, me ajuda. Não tem mais jeito. Eu falo para as pessoas, irmão, algumas pessoas já falaram, claro, irmão, quando sair o decreto, eu vou para o seu sítio. Eu fico acampado lá, não tem problema, eu fico no galpão. Irmão, eu teria o maior prazer em receber, mas você não vai chegar. Você não vai conseguir vir. Não é que eu não quero te receber, você não chega. Assim como as pessoas não saíram mais de Jerusalém, você não vai chegar. Então, é uma mensagem dura, é dura. Mas se vocês vieram aqui para eu acalmar vocês, perderam a viagem. Eu não vou acalmar vocês. Porque eu seria irresponsável fazer isso. Eu não sei se o decreto sai semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, não sei. Ou amanhã. Mas a gente tem que estar pronto, porque Deus falou assim. Eu vou até pedir para a Gabi cantar. Eu ia ler aqui, mas vou pedir para ela cantar. Excelentes sinais de cantar. Mais que eu, ele não tá. Pode ficar tranquilo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Livro Eventos Sinais 99. Quantas vezes que o Senhor falou para ela? Repetidas vezes. Ué, é para sair só no decreto? Por que ele falou tanto antes? Para sair já. Para estar tudo pronto antes da crise. Não é para sair. Na hora do decreto você não sai. Como é que você abastece? Como é que você paga pedágio? Como é que você compra um sítio, vende sua casa? Não tem jeito, irmão. Para pensar. O decreto vem furtivamente, inesperadamente, silenciosamente. Você acorda e quer... A gente vai para o campo, leva um ano, para pelo menos um ano no mínimo, para a gente regularizar. Não sei quem foi para o campo aqui. Essa irmã, chega lá, tem que comprar ferramenta, comprar semente, e tem que ir assim, e ajustar aquilo e aquilo ali. Você não chega lá e no dia seguinte tem jiló para você comer, jiló gostoso. Não tem gosta de jiló cru? Já comeu cru? Ah, é por isso que você não gosta de jiló. Não come cru, você vai ver. Mas quiabo você gosta. Também não. Beterraba. Beterraba. Você chega lá, não tem beterraba lá no dia seguinte. E como é que faz?
Acostumar, Tem que aprender. estar tudo pronto para a crise. Tudo pronto para a crise. Não é na crise sair. Ah, vai sair para a cidade pequena. É um texto que é mal interpretado. O texto que é mal interpretado diz que esquece da palavra arrogar-se. Quando a nossa nação arrogar-se no poder do decreto. O que é arrogar-se no poder do decreto? É dizer que vai fazer o decreto. Isso já aconteceu. O primeiro cerco já aconteceu em 1888. Não é nosso tema aqui, mas quem quiser, vai lá no nosso canal, no YouTube, Sítio Ararat, e procura Sai Dela, Povo Meu. Lá a gente detalha esse assunto. Que o primeiro cerco aconteceu em 1888, quando o senador Blair propôs um projeto de lei no governo americano para tornar domingo o dia obrigatório de repouso. O fato dele ter entrado com o projeto e ter ido à votação é o primeiro cerco, que foi abortado. Esse projeto não foi aprovado pela mão de Deus. Ele levantou um homem para defender a liberdade religiosa, que foi o pastor Jones. Mas tinha 42 estados nos Estados Unidos naquela época, 37 já tinham leis dominicais vigentes. Era muito fácil aprovar. Se 37 já tinham leis nos seus estados, só 5. Mas Deus preservou a sua profecia ali, dando o sinal para a nossa vida. Depois dessa época, depois de 1888, ele ia falar muitas vezes: tirai vossas famílias da cidade, não sejam lerdos como Ló. Sabia que eu fui? Não sejam vagarosos como Ló. Por que não é para ser vagaroso se era só no decreto? Ele devia ter falado: não, sejam atentos, quando sair o decreto, saiam, minha mensagem é esta: tirem vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam ou não, minha mensagem é esta. Mãe, gente, mais claro que isso. Mas a gente está esperando. Quanta gente esperando em Jerusalém outras coisas e ficaram lá. A igreja de Laodiceia. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Carecemos, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblico. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. Gente, nós temos um Senhor e Salvador que está no santuário celestial. Jesus que nos ama, que é o centro das nossas aflições. É Ele que está clamando para que a gente olhe para cima e busque a santidade. E Ele está pronto para perdoar. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que transforma, que dá poder. Nós estamos hoje na época do dia da expiação. E Jesus está fazendo uma obra lá de purificação do santuário. E o que significa essa obra aqui na terra? Quem pode responder para mim? O que significa a obra de purificação do santuário no céu? Qual é a correspondência dela na terra? Oi? Vocês compreenderam a pergunta? Compreenderam a pergunta, irmã? Ou não? Jesus está no Santíssimo. Sabe que tem Santo Santíssimo, no Santuário Celestial? O santuário tem duas salas. A primeira é o Santo, a segunda é o Santíssimo, tem o Pátio. Jesus está no último lugar já, no Santíssimo. Ele está fazendo um trabalho ali. Qual é o trabalho que ele está fazendo ali? Purificação do santuário. Ele está purificando o santuário. Como é que ele purifica o santuário? Vamos fazer uma ilustração. Agora eu vou perguntar para Maria Clara. Bom? Não. Maria Clara, você já enxugou o banheiro da sua casa, o chuveiro ali, uma vez? Isso. Depois que você toma banho, você passa o rodinho ali, enxuga. Você consegue... Cadê o amorzinho? Que lindo, né? Então,
florzinha de Jesus. Você consegue enxugar o box do banheiro da sua casa com o chuveiro ligado? Sim. E consegue? Fica bom? Uhum, fica bom. Eu lavo minha roupa. Sim, mas com o chuveiro ligado você consegue enxugar direitinho? Enquanto está caindo água? Tá bom, obrigado. A inocência da criança é coisa linda. É lindo. Gente, como é que a gente vai enxugar o box com o chuveiro ligado? Você consegue enxugar o box com o chuveiro ligado? Como é que Jesus vai limpar o Santíssimo? O que é que suja o Santíssimo? Os nossos Nosso pecados. pecado. Como é que Jesus limpa o Santíssimo enquanto nós estivermos mandando o pecado para lá? Misericórdia. Tinha alguém Tem hoje como. mexendo na louça. Quando é que acaba? Você está lavando uma, chega a outra. Você está lavando uma, chega a outra. Quando é que acaba? Quando é que acaba de lavar? Por lá. Quando acaba de mandar a louça suja para lá. Não é? Eu sei que você gosta muito de lavar louça, né? Fiquei sabendo. Não? Mas vamos desenvolver esse gosto. Não tem problema. Quando é que Jesus consegue parar a obra de purificação do santuário? Quando para de chegar pecado. Se não parar de chegar pecado, não termina a sua obra e ele não vem. Ele não se cansa. Não é cansaço. Estou cansado, chega. Não. Ele só termina quando para de chegar pecado. Vocês podem ler isso aqui, ó. Tem um capítulo que fala sobre o selamento. Lê isso aqui. O próximo capítulo fala sobre a chuva serôdia. É um lindo. Para Jesus parar a sua obra no céu, o povo de Deus tem que parar de pecar aqui na terra. Ah, mas isso é impossível. Mas quem disse que isso é impossível? Sabe quem disse que isso é impossível? O diabo. O diabo fala que é impossível. O diabo fala, é impossível o homem viver sem pecado. Esse é um argumento satânico. Tá, sabe onde? Desejar das nações, página 24. Leia lá. É uma das acusações de Satanás contra Deus. Que a sua lei é injusta, ele colocou uma lei tão pesada que os homens não conseguem obedecê-la, então os homens não podem viver sem pecar. Então, paciência. Mas se Deus fizesse uma lei que o homem não pudesse obedecer, ele seria justo? Não. Já teve algum homem que obedeceu a lei de Deus aqui na Terra? Já teve? Além de Jesus. Teve algum? Sem pecado. Não estou dizendo que nunca pecou, não é isso que eu estou falando. Mas que viveu uma vida de santidade a partir de um momento. A partir da justificação, a partir da entrega total a Deus do coração, viveu uma vida de santificação e honra a Deus. Fala mais alto, irmão, que eu sou meio surdinho. Enoque, viveu quantos anos bem Enoque sem pecar? Você não conhecia Enoque? Eu também não conheci, mas a Bíblia fala que ele viveu 300 anos andando com Deus. 300 anos. 65 anos ele teve o primeiro filho, depois do filho ele viveu 300 anos com Deus. E aí Deus tomou para si. Foi para o céu sem morrer, sabia? Legal? Quer ir para o céu sem morrer? Você sabia que você pode ir para o céu sem morrer? Você tem que fazer parte de 144 mil. Os que serão parte de 144 mil não passarão pela morte. Você quer? Quer mesmo? Tem que orar sobre isso, se preparar. Mais do que você se preparar para a escola. A escola é segundo plano, terceiro, quinto. Preparar para o céu é o primeiro plano. Às vezes a gente está muito preocupado que os filhos vão ter boas notas. Só que os nossos filhos não sabem nem os 10 mandamentos fora. Nem os 10 mandamentos. Teve uma vez aqui um grupinho de pessoas assim, na faixa 14, 15, que eu perguntei qual era o quarto mandamento. Todos os adventistas, todos os filhos de pessoas, líderes da igreja. Qual é o quarto mandamento? Assim na ordem eu não sei. Não. Lembra que no sábado tem que saber decor. Mas sabe tocar violino, sabe inglês, está no curso de natação, está no curso de basquete, mas não sabe qual é o quarto mandamento. Qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade da nossa vida? Se você tem dúvida, eu tenho dúvida, eu não sei se eu devo mudar para o campo, não sei se é o momento. A hora que o Senhor tirar todas as dúvidas do meu coração, eu vou.
Quer ver? Vou ler para você o que está escrito sobre isso. Não sou eu que estou falando. Muitos adiam sua obediência às advertências e reprovações dadas, esperando até que toda sombra de incerteza seja removida de seu pensamento. Entenderam? Está captando? Carlinho, tá atento? Tá, mano, deixa ele dormir, tá? Quantos que adiam? O que está escrito aqui? Quantos que adiam? Muitos adiam sua obediência às advertências e reprovações dadas, esperando até que toda sombra de incerteza seja removida de seu pensamento. A descrença que exige, olha, agora escuta, a descrença que exige perfeito conhecimento nunca cederá à evidência que Deus se agrada em dar. Ou seja, nunca vai ser tirada toda a sua dúvida. Ele requer de seu povo uma fé que repouse sobre o peso da evidência e não sobre o perfeito conhecimento. Filho, se você está esperando ficar tudo resolvidinho, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo planinho para você ir, você não vai sair. Ele requer de seu povo uma fé que repouse sobre o peso da evidência. Não sobre provas, evidência. E não sobre perfeito conhecimento. Os seguidores de Cristo que aceitam a luz que Deus lhes envia devem obedecer à voz de Deus a falar-lhes. Quando há muitas outras vozes clamando contra ela. Não tem muitas outras, não vai, não é hora. Que exagero, que fanatismo, é só no decreto. Tem de haver discernimento para distinguir a voz de Deus. Tem muitas vozes falando diferente. Procure ouvir a voz de Deus. Se você quer todas as dúvidas sanadas, você não vai. O problema nosso não é falta de dinheiro. Não precisa de dinheiro para ir para o campo. Irmã, quanto dinheiro você teve para mudar para o campo? Qual era a sua reserva, irmã? 0. Zero. A irmã veio para cá, no mutirão. O marido trabalhava aqui na Balduco. Ela morando em São Paulo. Ele ia uma vez por... Posso falar, né, irmã? Ele ia uma vez por mês para o fim de casa. O filho de 15 anos com a ausência do pai. Estudando escola. Essas escolas aqui não ensinam nada. E aí vieram para cá e tomaram, pela graça de Deus, o poder do Espírito, tomaram a decisão de sair. Mas como sair? Não tem dinheiro. Não tem como sair. Para onde eu vou? Irmão, quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, Deus abre as portas. Que dinheiro tinha Jó depois que ele perdeu tudo? Que dinheiro ele tinha? Perdeu tudo? Que dinheiro ele tinha? Nada. Deus deu quanto para ele? O dobro que tinha. A partir do quê? A partir do nada. Jesus fala assim, eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó. Está em Isaías 58. Eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Qual a herança? Qual foi a herança de Jacó, Malu? O que Jacó herdou do seu pai? De Isaac. O que ele herdou? Nada. Ficou tudo para Esaú. Ele saiu com uma sacolinha. Fugiu. Ficou zerado. Nada. Não tinha. Nem dava para Isaac fazer um pix para ele. Na época não tinha pix. Ele ia ganhar 10% do que ele ia ganhar ainda. É. Aí quando ele foi lá trabalhar para Abão, 21 anos, gente, 21 anos. 14 pelas esposas e 7 pela herança. E o Labão só trocava o salário dele. 10 vezes trocou o salário dele. Mas cada vez que o Labão trocava o salário, Deus fazia um milagre. Quem deu a herança para Jacó? Deus. E Deus fala assim, eu vou sustentar com a herança do teu pai Jacó. Ele está dizendo assim, eu vou te sustentar. Filho, não se preocupe. Eu vou te sustentar. Também não é para cruzar os braços e esperar a herança cair, né? Essa é a minha filha Celinha. Porque onde tem, a gente tem que ler textos e textos. Não é só pegar um. A Bíblia fala que a gente tem que estudar como? Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Onde está escrito isso? Onde está escrito? Onde? Isaías 28, 10. Decora, tá vendo? Então, um lugar que está escrito que a gente não deve cruzar os braços, onde é?
Eu não sei, só sei que é. Onde? Eu trabalho também. E E isso. aquele que não trabalha, que não come. Não Como como. aqui outros textos tem? Um muito famoso. Ela falou aqui hoje. Ela falou comecinho. Vai ter com a... Vai ter com a preguiça ou formigoso? Não, vai ter com a formiga preguiçosa. É provérbios, O né? esposo fala, tem um leão no caminho. É. Ele nem sai de casa. Aqui o povo fala, ih, tá com nuvem no céu hoje que não vou pra roça porque vai chover. Então, mas você falou o texto hoje, o comecinho dele, um texto que fala de trabalho. Falou sim. E, quarto mandamento. O quarto mandamento não fala só para descansar no sábado. A pessoa geralmente esquece da outra parte. Fala o quê? 6 dias. 6 dias trabalharás. Domingo é o primeiro dia. 6 dias trabalharás. O domingo é dia de trabalho, tá? Não é dia de folga. Sabia? Você pergunta para as crianças que vêm aqui qual é o dia que eles mais gostam. As crianças da cidade. Domingo. Matou por quê? Não faz nada demais. Não tem escola. Pode fazer Pergunta o que pro Lincoln quer, agora. vai passear, vai pro O Lincoln clube, vai anseia o brincar. sábado. Viu, irmão? O Lincoln anseia o sábado. Mas anseios que domingo já começa de madrugada. As crianças de cidade, elas gostam do domingo. Pergunta, olha, não é... É dia a de criancinha festa, assim não vai né? saber responder, mas sim dos 8 aos 10, assim, depois tem um pouquinho de malícia, já responde aquilo que você quer ouvir. Elas gostam do domingo. Para que nós estamos preparando nossos filhos? Nós estamos preparando para o sinal da besta. Porque eles gostam do domingo. Sábado é o deleitoso dia do Senhor. Que horas que vai acabar o deleitoso dia do Senhor? Que é o dia do não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aqui pode. Pode andar pelo caminho da cachoeira que esse irmão liderou aí, ó. Tem duas cachoeiras aqui. Vamos ver se a gente dá uma passeada hoje, cara. Vai deleitar-se na natureza, visita o vizinho, que é, sabe, tanta coisa boa para fazer. O sábado é o deleitoso dia do Senhor. Aqui a gente tem um negócio que eu vou fazer hoje com vocês. No caminho, vocês vão pegar alguma coisa da natureza para depois tirar uma lição espiritual disso. Olha que legal. A gente se reúne depois, cada um vai dizer que lição espiritual tirou daquilo que encontrou. Aí domingo, sabe o que acontece? É dia de trabalho. Se levanta e trabalha. Qual que é o dia bom? É um sábado. 6 dias trabalharás. Agora a gente trabalha, não é a primeira coisa da nossa vida. A primeira coisa da nossa vida é nossa relação com Deus, nossa comunhão. Deve ser. E o trabalho é essencial. Mas ele não pode tirar o tempo da nossa comunhão com Deus. Por isso que criar filhos aqui é melhor. Longe de televisão, não tem celular. Você tem celular? Então, eu recomendo que você devolva para o seu irmão. Eu não quero, isso vai fazer mal para mim. Não é bom. Então, vai fazer o que com o celular? É uma entrada. Na verdade, para estudar agora, aqui não tem celular. Não, pode estudar no meu livro mesmo, eu te empresto. Tem aqui, ó. Mensagem aos jovens aqui, ó. Pode ficar com ele. Não precisa do celular, não. Pode ler direto aqui. Irmão, acho que você estava falando anteriormente, é interessante que a obra de Deus é de boa participação, né? Sim. Até mesmo no maná, né? Sim. O maná não caiu na porta da barraca. Aqui. Eventos finais. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Teve um cerco, que é o sinal de sair. O cerco de Jerusalém, o cerco já aconteceu. Nós já passamos. O próximo é o fatal.
Aqueles que estão esperando o decreto dominical como primeiros, como sinal para sair, estão iludidos, que o cerco próximo do decreto será o fatal, ninguém sai. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem auxílio das Escrituras. Satanás ele é perito em fazer imitação das coisas de Deus. Ele é perito. Sabe o que é contrafação? Você tem um fato e tem uma imitação do fato. Essa é a contrafação. Ele é muito parecido, mas é uma imitação. Você já comprou um perfume paraguaio? Ele tem a mesma coisa do outro, mesmo tal, só que você passa de 10 minutos e não tem mais perfume. Ele não tem o fixador, que é a parte cara do perfume. Mas ele é igualzinho, vidro igual, tudo igual. É a imitação. Satanás é perito em imitar. Ele imita inclusive a santificação, ele dá um efeito assim hoje de emocional nas pessoas, sabe, de consagração, a pessoa se sente cheia do Espírito, mas não é o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo ele não age no emocional, é no racional. Aí eu me senti, eu estou sentindo. Não. O que a palavra diz? O que a palavra diz não é o que você está sentindo. Introduzir-se aqui, eu não estou conseguindo. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Aonde vão se introduzir divisões? Na igreja. Desenvolver-se-ão. Quantos partidos? 2. 2 partidos. Está escrito aqui, palavra de Deus. Vai ter divisão na igreja, vão ter 2 partidos. Você sabia disso, irmã? Que Deus falou que vai ter 2 partidos na igreja? Está aqui, ó. Desenvolver-se-ão 2 partidos. De qual partido você vai fazer parte? Os que não serão O joio e o trigo, Está escrito, né? não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui. Você leu o quê? Está escrito isso? Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. Não é a página, não. É o capítulo 12, sacudidura. Tá. Página... Já achei. O joio e o trigo. Joio e trigo, crescerão juntos. Tem 2 partidos na igreja. De que partido que você é? Não é Jesus que classifica você. Ah, você é do partido A, eu sou do B. Não, é você que escolhe. E como é que a gente escolhe de qual partido a gente quer ser? A gente vai para o mais fácil, para o mais cômodo? Jesus falou, você quer me seguir? Ele falou uma coisa bem clara em Mateus 16, 24. Jesus é maravilhoso, porque Ele quer a nossa felicidade, Ele deixou tudo revelado para a gente ser feliz. Se vocês querem me seguir, você quer seguir Jesus? Se eu perguntar para cada um de vocês, a resposta é sim. E se você quer me seguir, sabe o que você faz? Mateus 16, 24. O que está escrito lá? Negue-se a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Ele não falou, não, fique tranquilo, está tudo bem, na paz. Só crê. O diabo também crê. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Explica para nós. Falar não para quem? Isso, mas que belezinha. Falar não para nós mesmos. É verdade. Você quer uma coisa que não deve? Não. Você não quer uma coisa que deve? Não também. Tá? Vou. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é não fazer o que eu quero, mas fazer o que Cristo quer. Qual foi? Outra pergunta. Qual foi a oração de Paulo logo depois que ele caiu do cavalo e reconheceu que Jesus é que estava falando com ele? Jesus falou com ele e ele falou uma frase. Qual foi a frase que ele falou? Fala mais alto, irmã. Senhor, que queres que eu faça? Essa é a nossa oração. Senhor, que queres que eu faça? Então não é Senhor, que me agrada. Ontem eu estava conversando com os irmãos ali sobre sítio. Que lugar escolher? Ó, tecnicamente isso, mas
eu recomendo que pergunte para Deus. Porque não é para você se dar bem. O sítio onde você vai morar não é para você, olha que lugar legal, tudo bonito, tem isso, tem aquilo. É bom, se puder, mas o Senhor não sei o que é que esteja. Porque pode ser que ali onde Ele vai te colocar, tem pessoas para serem atingidas. O sítio talvez não seja o melhor, não seja o mais agradável, mas é ali onde você é necessário. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Negue-se a si mesmo. E qual era a outra frase? Tome o quê? Negue-se sobre si mesmo, tome sobre si o quê? A cruz. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É difícil mesmo. É a vida de sacrifício. Vida de sacrifício. Ai, mas esse sítio, né? É complicado. Não, mas é isso mesmo, tomar sobre si a cruz. Sabe por quê? Por que é para tomar a cruz? Que Jesus tem prazer no seu sofrimento? Não. Sabe por quê? Porque pelo que padeceu que ele aprendeu a obediência. Não está escrito isso? Hebreus 5:12. Aprendeu a obediência pelo que padeceu? Moisés também, né? Sim. Teve que ir virar pastor de ovelhas, teve que passar para poder se aperfeiçoar. Agora nós estamos dispostos a largar nosso conforto para fazer a vontade de Deus? Ah, irmão, mas onde eu moro está tudo pertinho, tem o supermercado bem pertinho da minha casa, mas também tem a farmácia, tem o hospital, tem a funerária e o cemitério, tudo ali pertinho, está tudo pertinho. Não falta nada. Entende? O pior não é esse, o pior do pertinho não é esse, o pior é a influência dos nossos filhos. Quando chega dia dos namorados, não dá nem para olhar para os cartazes que a gente vê, não dá. É uma coisa... Música, você para no semáforo, tem lá o filisteu com o rádio ligado, dá vergonha de ouvir o que ele, sabe, não dá nem para... Tem condições. Vai na escola, vai aprender o quê? Todes. Eu não posso mais falar todos, que é pronome neutro. Todos. Você nem sabia disso, né? Aí vai aprender todes, vai aprender que os filhos têm direitos, pode denunciar o pai não pode corrigir. Sim, sério. Inclusive você tem que tomar cuidado, professor, até como chama a atenção do aluno, que se você se referir ao menino, ele pode te processar, porque aquele dia não era... Ele não estava se sentindo ele estava se sentindo ela. Uhum. Tá certo. Então, vai na escola aprender isso aí? Ficar influenciado com isso? Irmã, o que mais que a gente precisa para saber que nós estamos no fim? O que mais que a gente precisa, que a gente já passou do limite? Não tem, o povo de Deus tem que... Os nossos filhos, eles precisam ser instruídos para serem missionários. Ganhadores de almas. Agora os pais precisam estar nessa linha, para os filhos também desejarem entrar nessa linha. Se você deixa sua filha em casa sem estudar, o conselho tutelar vai lá e complica a tua vida. Mas no campo, porque eles nem sabem que... Nossa, aqui tem a agente de saúde, acho que faz uns 3 anos que ela veio a última vez aqui. Não está isento. Não está isento, mas é mais tranquilo. Ela veio para vacinar meu pai e a minha, falou, aqui, gente, obrigado, agradeço. Tomou vacina, nada. Meu pai pegou Covid, eu também, minha esposa. Nós ficamos bons, meu pai ficou melhor que Então Deus tem uma promessa, sabe, irmãos? A gente está num momento de decisão. O que falta para nós não é dinheiro, como eu mostrei o caso da irmã. O que pode estar faltando para nós é a fé. Só que a fé é dom de Deus. Deus dá a fé, mas como é que Ele dá a fé? Se nós temos falta de fé, é isso que está faltando para o povo de Deus. E é Deus que dá a fé, Ele é culpado então? Se eu não tenho fé, porque Ele não me deu. Então, por que é que falta fé?
E como é que busca a fé? Hã? Aí que busca a fé, filho. É pelo ouvir da palavra de Deus. Senhor, eu estou lendo tua palavra, opera no meu coração. Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero meditar na sua vida. Como é que o Senhor agiu? Como é que o Senhor foi? Como é que aos 12 anos Jesus deu aula para os doutores? Com 12 anos, ele começou a aprender com quanto? Se ele deu aula aos 12 para os doutores? Com 10 e meio, 11? Faltando uma semana para os 12? Desde pequenininho. Mas precisa ter tempo para ensinar os filhos. Culto de manhã e à tarde. Incentivá-los a estudar com eles, ajudá-los. Devora aqui meus livros, que isso aqui é meu, cara. Isso aqui é meu. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se a gente não fizer um plano de leitura, um plano de estudo da palavra de Deus. E tomar um passo da fé, né? Aí a gente vai ficar titubeando. Ah, será que é a hora? Será? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? E se eu ficar doente, qual é o pronto-socorro mais próximo? Gente, não precisa perguntar nada disso. Posso dar um exemplo? À vontade. Ontem eu ainda estava falando para a Celinha, né? Onde nós estamos morando, nós não temos carro. Estamos sem carro. Lá é uma fazenda, é muito grande lá. Da minha casa até a porteira são 10 minutos andando. E morávamos aqui, né, em São Paulo, na Zona Norte, Vila Nova Cachoeirinha, perto de Santana, mercado, hospital, tudo perto. E eu, como mulher, né, eu ficava pensando, né, como é que eu vou fazer com a compra, né? Como é que eu vou fazer com a compra? Porque a cidade mais perto, que é Rochedo, eu fui para o Mato Grosso do Sul. A cidade mais perto são 24 quilômetros. Uma vila, que poderia comprar uma coisinha ou outra, está a 5 quilômetros, daria para nós irmos andando, mas não teria, né, não teria assim, um mercado grande. Irmãos, os proprietários, que também são irmãos, também pregam a verdade presente, eles fazem a compra para mim. Eles descontam do salário do meu esposo, eu faço uma lista. Foi muito assim constrangedor na primeira vez. Eu falava assim, irmã do céu, mas gente, a irmã vai enfrentar um mercado, meu pai para fazer uma compra pra gente. E ela, o esposo, não se preocupem. Faça a lista e eu trago, eles vão todos os domingos, eles vão lá. E assim tem sido esses 4 meses. A compra chega em casa. A compra chega em casa e ela sempre traz coisas assim, ela chega e fala, Raquel, olha, isso aqui é o que estou dando, né? Às vezes a gente pode parar e pensar, mas nessa situação... Não, gente, no primeiro mês eu fiquei meio constrangida, irmão. Fiquei, eu não estava acostumada com isso. Herança do Pai Jacó. Então, eu fiquei assim, no primeiro mês, comentei contigo, né? Fiquei assim, meia constrangida. Eles trabalham na área da saúde. Então, o cuidado dela, tanto dele quanto ela, é cuidar da nossa saúde também. Eu precisei ir para Campo Grande. Ela falou assim, Raquel, vamos aproveitar, vamos fazer alguns exames. Irmão, eu nunca fiz exame para ver como é que está a vitamina, as minhas vitaminas. Ela chegou lá no campo, Raquel, sua vitamina D e a B12 estão assim horríveis. Ela trouxe todos os suplementos, Gabi, para eu tomar, para o Lincoln e para o Adelino. A vitamina D e também a B12. Explicou direitinho como é que a gente tem que fazer. Então, assim, são cuidados, gente, são detalhes, né? Deus trabalha nos detalhes. Eu não vou mentir para vocês, gente, assim, em termos de compra, assim, do mês mesmo, eu nunca tive meu armário tão cheio como tá agora. Eu tenho uma provisão aí, eu tenho assim, para quase 2 meses. Lá em casa sempre foi assim, toda semana, ir no mercado, mas comprar ali, né? Aos pouquinhos. Agora lá, os armários estão assim, cheios.
eu falo isso para vocês para dizer assim, né? Como Deus trabalha, entendeu? Como Deus trabalha. Talvez, com certeza, para cada um vai ser diferente, né? Ele sabe da necessidade de cada um. Mas a nossa preocupação tem que ser em deixar nas mãos de Deus e dar o passo. Ele só vai mostrar o próximo passo quando você já estiver ali. Aí ele vai mostrar o próximo, depois o próximo. E assim é. Quando eu vim para cá, a minha mudança começou 1 ano antes. Eu mudei de casa, fui para uma casa menor, encaixotei várias coisas. A minha mãe, para onde você vai? Eu vou mudar daqui 1 ano. Não é para onde você vai, eu vou para o campo. Mas que campo? Não sei. Vai se esconder? Ela fala, você vai se esconder? Para quê? Porque minha mãe ela não é adventista, né? E foi bom eu ter feito essa preparação, porque quando, né, tudo aconteceu, foi tudo muito rápido. Então, se eu não tivesse me preparado, ia ser complicado. Ter que trocar de casa, última hora. Então, as caixas já estavam prontas. Quando acontecesse, né, já estava ali meio as coisas já preparadas. Então, Deus só vai revelar quando dá o próximo passo. Deus só revelou para mim para onde eu ia. Foi a 3ª vez que eu vim para cá, né, irmão? Sim. A 3ª vez. Na 3ª vez eu vim com propósito, falei, Senhor, desta vez eu estou indo e não sei quando eu vou voltar. Lincoln não estava na escola e a minha mãe, vocês vão para onde? A gente está indo para o Ararat. E quando é que você volta? Dessa vez eu não sei, mãe. Dessa vez eu não sei. E foi dessa vez, eu não tinha nem chegado aqui. Né, o irmão foi me buscar na rodoviária. No caminho, já foi apresentada a oportunidade. Né? Nem chegamos aqui, foi no caminho. Mas eu já não estava em casa. Vocês estão entendendo? Eu saí da minha zona de conforto. Aquele passo tem que estar lá. Deus vai revelar qual que é o próximo passo. Pôs o pé na água. Pus o pé na água. Mato Grosso do Sul, meu pai do céu, Mato Grosso do Sul. O que eu vou fazer lá, gente? Se é calor, é isso, é aquilo. Mas Deus falou, né? É lá. É lá. Aí chegou lá, Deus revelou próximo, não tem um carro. Morar no campo, não tem um carro. Lá Deus revelou e assim vai. Eu queria só ler uma coisinha aqui. Às vezes a gente se pauta pela maioria. É um grande erro se pautar pela maioria. Quando que a maioria teve certo? Em que época da história da Igreja de Deus a maioria teve certo? Quantos estavam dentro da arca? 8 pessoas. Quantos estavam gritando crucifica-o? A multidão estava gritando crucifica-o. E aqui diz o seguinte, no mesmo capítulo 12. A irmã pode ler para mim? Só esse primeiro parágrafo. É uma solene declaração. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. Repetindo, nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Ou seja, eu não acredito que seja um matemático, mas está dizendo assim, uma minoria mínima é que serve a Deus. Em seguida fala do joio e do trigo, ou seja, a grande maioria da igreja não serve a Deus. Então, se você está vivendo como uma maioria, acende o pisca-alerta, que pode ser um sinal muito evidente de que você esteja do lado errado. Se você estuda como maioria, come como maioria, se veste como maioria, entendeu? Se diverte como maioria da igreja, não estou falando do mundo, da igreja. Pode estar no canal errado. Eu queria pedir para a Celinha, faz um resuminho da sua experiência. Você era madame lá em Curitiba. Então, aconteceram tantas coisas na minha vida que o Senhor me trouxe para cá. Eu não conhecia nada disso, né? Eu era adventista, mas não praticante. Então, final de semana, como muitos aqui estão, né?
Passei por aqui com algumas amigas, Ana. Mas tudo bem. Elas ficaram estudando com Mauro até tarde, mas como eu durmo muito cedo, fui dormir. Sempre querendo dormir cedo. Tá, chegou o dia de ir embora, fomos embora. E lá em Curitiba começou a acontecer algumas coisas comigo. Primeiro, perdi meu marido, ele faleceu. Segundo, meu filho me deixou, porque eu estava muito chata. Me deixou morando sozinha, foi morar sozinha. E depois eu tive câncer. Com tudo isso, né, eu acho que acelerou o processo, né? Aí eu comecei a me sentir sozinha. E me peguei chorando. Eu digo, isso é depressão. Liguei para o Mauro, passei uma mensagem para o Mauro. Será que eu posso passar 2 meses aí? Aí ele fez uma reunião com todos que moravam aqui, né, para ver se iam me receber. Não acreditaram muito em mim, né? Ele não me respondeu, quer dizer, ele ia me responder, mas demorou, porque eu estava ansiosa por uma resposta, né? Aí eu perguntei, eu vou ou não? Ele disse, olha, irmã, aqui é assim o sistema. Ele esclareceu o que é viver no campo. É trabalho, é deixar o eu da cidade, né? Não vir com a cidade. Eu dela com aquela figurinha de patricinha, sabe? É. Daí ele falou tudinho a realidade. Não é moleza não, filho. É. Falou a realidade, né? E eu, como sempre fui, graças a Deus, disposta, né, a trabalhar, eu digo, eu não tenho medo do trabalho. Eu desarmei ele, né? Aí ele disse, então venha. Eu vim passar 2 meses. Estou até hoje. Quanto tempo? Eu voltei, já caminhando para 6 anos. Então, em Curitiba, daí eu ia... Ela morou aqui conosco. É. A última casinha ali era a casinha dela. O Mauro construiu para mim, aí cada moça que vinha ficava lá comigo, sabe? Eu tinha meu quartinho e as moças tinham o quarto delas, a gente vivia em comunidade, né? Recebia com alegria, fazia amizade. E aqui estou, feliz da vida. Claro que o que eu era, eu já caminhei muito na palavra. Mas aqui ainda está pouco, eu quero mais, né? Porque quando mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente vê que precisa da misericórdia dele. É verdade. Para essa mudança total de caráter. Viver sem pecado. Malu, você que gosta de falar, Malu? Eu não gosto de falar. Ainda não, Malu? Vai treinando, né? Como é que foi a sua experiência de sair de São Paulo? Para Bahia e fiquei trabalhando, né, lá e na minha cidade natal. Só que aí eu saí do emprego e retornei para São Paulo de novo, né? Só que aí eu retornei numa data que era foi em 2020, né, que eu retornei. Foi no início do ano de 2020 e daí eu fiquei procurando, né, emprego e tudo, né? Eu tinha uma reserva financeira, eu aluguei uma casa junto com umas 2 amigas e daí fiquei procurando emprego, né? Só que aí, como eu cheguei no início do ano, ainda estava tranquilo, né? 2020. Quando chegou em março, como todo mundo sabe, né? Início de março, aí parou tudo, né? Começou a pandemia e tudo. E daí me veio assim, tipo, desespero. Na verdade foi psicológico, né? Não fiquei assim, desesperada, assim, aparentemente, mas psicologicamente eu fiquei meio que desesperada, né? Porque praticamente estava sozinha lá, né? Estava com 2 amigas, mas não era familiar, né? Era só mesmo umas amigas. Mas enfim, depois fiquei um tempo, né? Acho que foi uns 6 meses em São Paulo e entrei em um grupo de oração do WhatsApp, né? Uma irmã. E aí daí a gente começou a orar, né? A falar com Deus, clamar muito ao Senhor. Eu queria sair, na verdade, de lá, mas não sabia como, né? Sair de lá de São Paulo. Não sabia, assim, para onde ir. Não queria voltar para Bahia, né? Para minha cidade. Porque minha família tá toda lá, mas eu não queria voltar para lá. E daí a gente começou a clamar e tudo.
E eu fazia parte de um grupo chamado Bíblia e Ciência. Esse grupo é um grupo de mais ou menos uns 200 membros, mas é um grupo de irmãos nossos, mas que não fala nada da vida do campo, né? E de repente alguém perguntou no grupo, né, se alguém sabia o link do grupo Vida no Campo. E até então não pensava em morar no campo. Eu queria sair de São Paulo, mas não, meus planos eram outros, né? Viver na cidade ainda, mas vida no campo nunca pensei não, em ir para o campo. E daí eu... Sua mãe costumava dizer uma coisinha, não era? Não era sua mãe que falava? Se não estudasse... Ah, sim. Vou falar. Minha mãe falava, né, que ela na verdade viveu na roça e tudo, e a vida dela na roça era uma vida muito sofrida, né, na época dela. Então, quando ela me contava como que era a vida na roça, ela falava assim, se você não pegar no cabo, se você não estudar, vai ter que pegar no cabo da enxada. Ela falava muito assim, né? E eu dizia a ela que eu ia estudar, que eu não queria ir para a roça, não. Mas enfim, quando postaram o link do grupo Vida no Campo, eu cliquei nesse link só por curiosidade. Não estava pensando em viver no campo. E esse link era do grupo que o Mauro é o administrador, né? O grupo no Telegram. E a partir dali que eu vim conhecer, né, os irmãos, né, que compartilham, né, da mesma fé nesse sentido, né, verdade presente, irmãos que pensam em morar no campo, em viver no campo, em comprar uma terra, enfim. E daí, a partir do momento que me despertou o interesse, né, de ir para o campo. E eu mandei uma mensagem para o irmão Mauro, né, perguntando para ele se ele conhecia alguma família que poderia adotar, sei lá, uma jovem para morar no campo. Eu não queria ir para o campo, mas me despertou, né, o interesse. Mas eu não sabia nada, não sabia plantar, nunca tinha feito uma muda, nunca tinha plantado nada. E daí eu tinha falado com o irmão Mauro, só que ele falou que ia ver, né, se conseguia, né, alguma família que pudesse adotar uma jovem, no caso, para poder viver no campo. E aí passou-se acho que uma semana mais ou menos. Deixa eu falar. Ele tinha anunciado um mutirão aqui, né? Só que aí, no anúncio, esse mutirão só tinha atividades que eram só para pessoas... na verdade, eram atividades que eu não sabia fazer. Por exemplo, era mais para homens, assim, tipo mecânico, eletricista... Então, tudo que estava no anúncio lá no post era só atividades para homens. Então, eu acabei não me inscrevendo. Eu queria vir, mas não me inscrevi. E aí, eu tinha falado com ele, né, se ele conhecia alguma família que pudesse me adotar e tal. Daí, ele disse que ia ver, só que aí passou-se uma semana, já tinha começado o mutirão. Tá, e aí, quando eu retornei para ele, perguntei se ele tinha conseguido, se ele, né, falou com alguma família e tal. Aí, ele falou que estava tendo mutirão aqui, se eu queria participar. E era justamente esse evento, né, esse mutirão, que eu não tinha feito a inscrição, porque eu achava que eu não seria útil lá, né, aqui no caso. E daí eu acabei vindo para esse mutirão, né, e aí fiquei, era para passar um mês, né, o mutirão. Aí eu fiquei, 2 anos e meio quase, né, morando aqui com eles. Acabou o mutirão e eu fiquei aqui, morando. Essa é a minha experiência. Agora eu estou em Capitólio. Mas em que lugar? Eu estou no IAG, gente. Para estudar lá numa escola missionária, que me despertou o interesse de ir para uma escola missionária depois que eu vim para cá. Entendeu? É isso. Estudar por si mesmo, sabe, gente? Estudar por si mesmo. Desenvolver a fé. Entendeu? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Precisa. Você vai lembrar disso? Vai fazer um plano de leitura da palavra de Deus? Um período por dia para você estudar a palavra de Deus. A Bíblia, a mensagem aos jovens, eventos finais. Uma hora por dia, você acha que já? Tá? Meia hora de manhã, meia hora à noite? De noite? Tá bom. Então devolve meus outros.
Então tem que fazer um plano, os pais precisam incentivar os filhos a fazerem plano. Aliás, o exemplo dos pais é fundamental. Eu conheço um pai que queria que a filha lesse, mas a filha não lesse a Bíblia, mas não, ele lia a Bíblia num horário que a filha não via. Ou cedo, à noite, a filha já estava dormindo. Aí ele resolveu mudar de horário, começou a ler a Bíblia na hora do almoço. Almoçava, ia para o sofá e abria a Bíblia e ficava lendo. 3 dias depois, a filha estava do lado, lendo a Biblinha dela, sem ele falar nada. Então, o exemplo, ele educa mais do que as palavras. Elisa, eu vou pedir para você ler essas considerações finais aqui. Sim, claro. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Explica para nós, o que ela lê? Lê de novo. Presta bem atenção para você explicar o que ela lê. Apenas os que forem diligentes estudantes das O que Escrituras. quer dizer diligente? Persistente. Diligente. Diligente é que é rápido e faz bem feito. Tá? Persistente. Rápido, bem feito. É diferente de vagaroso, preguiçoso, lerdo. Vamos lá. Só os que forem diligentes. Vamos lá. E receberem o amor da verdade. Isso só vem pelo poder do Espírito. Estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Você quer ser enganado, dona? Eu também não quero ser enganado. Uma vez eu comprei, na época antiga, né? Não sei se alguém lembra, de aparelho de som, aquele de gaveta que tirava do carro. Era chique, você saía do carro e levava o som na mão. Baita tijolo desse tamanho. Aí eu comprei lá em Salvador. Comprei lá, o cara mostrou pra mim, testou direitinho, paguei. Rapaz simpático, perguntou de onde eu era, até quando que eu ia ficar lá. Falei, não, vou embora amanhã cedo. Fui dando as dicas, né? Aí fez um embrulho bonitinho, cheguei em casa, abri, tinha um tijolo dentro. Comprei, quando chegou em casa. Quando cheguei em casa, eu comprei o negócio, o cara embrulhou, não ia abrir. Passei só aquela noite lá e já pus na mala. Quando eu cheguei em São Paulo, em Hortolândia, eu abri, tinha um tijolo dentro do pacote. Trazendo tijolo baiano. Tijolo baiano. Então eu me senti tão mal, sabe, sem ter sido enganado. É uma coisa pequena, agora imagina enganos maiores, você está enganado quanto ao seu destino eterno. Você achar que está entre as virgens sábias e descobrir que você está entre as virgens loucas, que Deus vai falar, não vos conheço, é muito triste. É um engano que é irreversível. Então, se você não quer ser enganado, o que tem que fazer? E saber dar explicações da sua fé. Amanhã eu vou trazer um menininho aqui de 10 anos, que ele dá. Você pode perguntar qualquer coisa nos nossos livros. 2.300 tarde de manhã, qualquer coisa. Era para vir hoje, mas eles estão com visita. 10 anos ele tem. Sabe tudo. Pergunta qualquer coisa. Abre a Bíblia e faz uma pergunta para ele. Pergunta sobre o Velho Testamento. Abre a ver quem foi o rei tal. Pergunta. Tem 10 anos de idade. Ele já tá dominando, não. Ele tá dando. Agora ele dá nó em mim. Ele faz pergunta que eu não sei responder. Antes eu fazia pergunta para ele, ele ficava assim. Essa eu não sei, essa eu não sei. Agora ele faz pergunta para mim, eu não sei. 10 anos de idade. Os nossos filhos têm condições. Se o filho sabe usar celular, ele sabe usar um monte de outras coisas também. Sabe usar a palavra de Deus. Pegar todas as nossas doutrinas de cor. Sabe? Teve uma menina que foi confundida com uma noviça. Sabe o que é noviça? É moças que estão se preparando para serem freiras. Ela estava numa cidade turística e ela estava vestida de uma forma que ela foi interpretada como noviça. Né? As noviças estavam ali. As noviças estavam passeando em grupo, viram ela com uma roupa parecida com a que elas estavam usando, com saia mais longa. E falou, você também é noviça? Ela falou, não, eu sou adventista do 7º dia. É mesmo, olha, nós estudamos sobre sua igreja esta semana. Nós estamos estudando sobre todas as igrejas. E essa semana justamente estudamos sobre sua igreja.
Ué, que legal, o que vocês estudaram sobre a minha igreja? Nada a ver, lógico, né? Você acha que a besta vai ensinar o que é certo? Ensinou do jeito deles. Ela falou, olha, eu tenho um outro conhecimento a respeito do surgimento da minha igreja. Vocês querem ouvir? Queremos. Elas se sentaram e essa menina de 16 anos deu estudo das 2.300 tardes de manhãs, sem a Bíblia, decor, mostrando o surgimento da nossa igreja. O que adianta você saber qual é a capital da Somália? O que adianta saber quantos habitantes tem no Canadá? O que adianta você saber com que país a Itália faz divisa? Não serve para nada. Mas você tem que saber a palavra de Deus. Se você precisar de alguma informação desses lugares, você ouve. Mas aqui tem que estar no coração. Vamos ver se precisa estar no coração ou não. Continua lendo, irmão. Várias vezes cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Qual é a periodicidade que tem que fazer isso, irmão? Cada dia. Não. Várias vezes cada dia. Várias vezes, sim, várias vezes. Lê de Cada novo. dia. Várias vezes cada dia. Várias vezes cada dia. Sim. Oração. Continua. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, Muro. e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso, e aproveitai toda a oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Eu li essa semana uma coisa interessante que eu nunca tinha atentado, sobre os valentes de Davi. Eu não lembro onde está, eu acho que está em Crônicas, ou no final de algum desses livros, ou Crônicas, ou Samuel, né? E tem os 3 valentes mais importantes. O segundo valente, ele tinha enfrentado, parece que 800 inimigos. Uma lança. Com uma espada. Se defender no terreno. Ele usou aquela espada e lutou e derrotou todos até que a sua mão... Não aguentava segurar a espada, não ficou ficou colada na espada. Colada na espada. Colada na espada. Ficou colada na espada. Eu fiquei pensando sobre esse negócio. Sobre lutar até a mão ficar colada na espada. Porque o que é espada? É a palavra de Deus. Então a gente precisa lutar até que até a gente ficar colado nessa espada, que é a palavra de Deus, né? O tentador vai dizer está escrito para você. Ele vem com está escrito. Mas qual tem que ser a sua resposta? Também está escrito. Eu já vi muitas pregações absurdas usando está escrito. Mas a gente tem que responder com também está escrito. Eu só vou dar um pequeno exemplo. Alguém estava pregando que a gente vai pecar até o final e usou o texto não há um justo sequer. Está escrito na Bíblia não há um justo sequer. Mas também está escrito o justo viverá pela fé. Amém. Também está escrito a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você pegar só o está escrito e não souber também está escrito, pode ser que o inimigo te engane. Porque não há um justo sequer, não há um justo sequer sem Cristo. Sem Cristo não há um justo sequer. Mas com Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a justiça não é nossa, a justiça é de Cristo. Com Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. E se o justo viverá pela fé, tem que ter o justo, senão ninguém vive pela fé. Então tá bom. Então se hoje nada ficou gravado, mas se ficar fixado, nós temos que estudar diligentemente as Escrituras. Diligentemente. Fazer um muro de texto na nossa volta. Memorizar os textos da palavra. Eu já estou feliz. Eu já estude por nós mesmos. Faça um plano de leitura. Plano de leitura, bem. Pega um horário. Aquele horário é da sua leitura com Deus. Quando a minha filha veio para cá, ela tinha 12 anos.
ela não gostava de ler a palavra de Deus. Ela lia um monte de porcaria, que eu achava que era coisa boa, mas não era. Quando ela veio para cá, vamos fazer um plano de leitura, ela falou: pai, eu não consigo ler, é muito chato, é muito ruim, dá sono. Então vamos orar, pedir a Deus que dê gosto pela leitura, que dê perseverança, diligência, para sermos estudiosos da palavra de Deus. E ela começou lendo, sabe quanto? Meia página no primeiro dia. Sabe o que é meia página? Isso aqui não diz nada. Tiquinzinho. Foi o que ela leu no primeiro dia. Segundo dia leu uma página. Terceiro dia um pouquinho mais. Quarto dia um pouquinho mais. E Deus foi abençoando. Até que ela começou a ler 2h30 por dia. E a gente precisava mandar ela parar de ler, porque tinha que trabalhar. Já tá bom, 2h30 tá bom. Isso foi uma bênção na vida dela. Foi uma bênção tamanha, porque quando ela chegou na Itália, ela se casou com um italiano e foi morar lá. E começou a ler os livros do Espírito de Profecia em italiano. Eu falei: não, mas isso não é assim, isso aqui tá errado. Não é desse jeito. Esse texto mesmo que a irmã leu. Conta como é que tá. Eu Ao contrário, esqueci. 1 em 20 não está preparado. Aqui é nem 1 em 20 está preparado, lá diz que é 1 em 20 que não está, ou seja, Ao a contrário. grande maioria está preparada. Eu falei: não, 19 mas não é está assim. preparado. Não é assim. E ela estranhou muita coisa esquisita, muita. Parágrafos faltando, parágrafos que não existiam inseridos. Porque lá quem faz tradução não é adventista, eles contratam pessoas de fora para fazer tradução. E aí A igreja toda a igreja da Itália não tem 10 mil membros. é menos de 10 mil membros toda a igreja. E não tem tradutor adventista, e aí tem você contrata um problemas tradutor, o diabo já aproveita, né? Agora eu vou pegar esse tradutor aqui, ele vai fazer meu trabalho. Bom, conclusão. Por conta disso, ela e o marido foram visitar o presidente da publicadora, lá que são só 4 funcionários. Expôs o problema para eles, ele constatou, ele ficou alarmado com o problema. E eles agora estão numa campanha de revisão dos livros de profecia da Itália. E o primeiro livro que eles estão revisando, sabe qual é? O Grande Conflito. Glória a Deus. Amém. Está vendo bem? Você pode ser usado por Deus para fazer uma grande obra. Mas precisa se estudar. Você nem sabe o que Deus está esperando para fazer com você. Mas tem que se aplicar, tá bom? Vamos fazer isso? Top? Isso aí. Vamos orar? Vamos. Você quer cantar mais? Canta o porto das coisas. Para que ninguém fique desanimado achando que essas coisas vão ser por nossa própria força. Que é isso que é de nós, não é de nós. A Gabi vai cantar um versinho para mostrar de onde vem o nosso poder. Posso todas as coisas. Vocês. Posso todas as coisas Em Cristo que me fortalece. Em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Tudo. Posso todas as coisas Em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. De novo. Posso todas as coisas Em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Vai recitar? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso quantas coisas? Todas. Quantas? E o que está fora do todas? O que não está dentro do todas? Não tem nada fora do todas. É todas, é todas. Até o nada está dentro do todas. Então posso todas as coisas. Então não tem problema grave, não tem problema difícil.
não tem falta de dinheiro, não tem dificuldade com médico, não tem dificuldade com carro, não tem dificuldade com estrada ruim, não tem dificuldade com clima, que isso e aquele. Posso todas as coisas em Cristo me fortalece. O Senhor dá poder para a gente enfrentar o gigante com uma pedrinha. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Serginha, cadê a Serginha? Senhora, para nós. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento ímpar em nossas vidas. Amém. Nesses momentos, Pai, venha surgir mais e mais